Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre características dos seres vivos. Vamos observar esta imagem. Se a professora falou que a aula será sobre características dos seres vivos, quais são as características comuns a todos os seres vivos? Por que nós colocamos essa imagem linda desse garotinho aqui dos olhos azuis, todo ali lambuzado de chocolate? Por que será? Quais as características que os seres vivos possuem, que são gerais para que a gente possa dizer que é um ser vivo? Um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram pensar um pouquinho quais são as características? Então vamos lá. Meus alunos responderiam assim: ah, professora, respira, tá vivo, tem metabolismo. Então essas são algumas das respostas sobre características dos seres vivos. E tem mais, vamos aprender. Então os seres vivos, eles apresentam características gerais, muitas características, né? Que permitem fazer o quê? Permite diferenciá-los de vivo e não vivo. Então a gente chama de seres bióticos e seres abióticos. Seres bióticos são aqueles seres vivos, são aqueles seres que possuem vida. Os seres abióticos são os seres não vivos, e não vivos é totalmente diferente de morto, é não vivo. Então, os seres não vivos, como, por exemplo, o solo, a água, o sol, esses são seres, agentes aí que a gente chama, então, de abióticos. Bióticos, bio é vida, então, seres bióticos são seres vivos. E características, então, tem os seres vivos. Composição química. Composição química é uma aí das questões para que a gente consiga definir essas características. Todos os organismos vivos apresentam alguns elementos químicos básicos. Os elementos encontrados em todos os seres vivos são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e também o enxofre. Todos esses elementos químicos, chamados elementos químicos básicos, e já são chamados de básicos porque compõem aí, né, a maioria dos organismos vivos. A organização celular. Pessoal, não podemos esquecer que vírus não entra nessa característica dos seres vivos. Se nós já estamos falando de seres vivos, vírus não possui célula, não possui metabolismo, então ele não está aqui, não vai entrar nessa discussão. Todos os organismos vivos possuem células, exatamente, pode ser uma célula, podem ser várias células, mas possui célula, que são as unidades fundamentais e estruturais dos organismos vivos. Tudo tem início na célula, então uma célula, um conjunto de células vai formar tecidos, um conjunto de tecidos vai formar os órgãos, um conjunto de órgãos vai formar o sistema e um conjunto de sistemas vai formar o organismo por completo. Então tudo teve início lá em uma única célula. Os seres vivos, eles podem possuir apenas uma célula, que são os seres unicelulares, ou podem ser formados por várias células, assim como nós, né? E aí nós podemos chamar então de seres multicelulares, pluricelulares. Então são essas terminologias que vocês vão encontrar quando falamos de seres com várias células, assim como nós. Aqui nós temos, né, exemplos aqui de indivíduos
unicelulares, então ali a gente tem como exemplo ali as bactérias, e aqui multicelulares, as plantinhas, o ser humano ali. Crescimento. Os organismos multicelulares, ou seja, os organismos que são compostos de muitas células, eles podem apresentar o aumento das células ou o aumento das células em seu corpo. Os seres unicelulares, por sua vez, aumentam apenas o volume da célula, né? Então, aqui como exemplo, a gente tem o crescimento das plantinhas. Então, aqui, né, um feijãozinho. Quem já fez a experiência do feijão aí lá na escola, né? Então, exatamente assim. Então, a gente coloca lá o feijãozinho e vai crescendo, e a gente vai vendo o aumento aqui, o crescimento dessas células. Querem um exemplo para a gente reconhecer e saberem quando as nossas células estão trabalhando? Quando a gente se machuca. Quando a gente se machuca, o que acontece? Rapidamente, a gente, claro que de organismo para organismo, mas a gente consegue observar a célula trabalhando porque esse ferimento ele vai se fechando. Ou seja, então a célula está fazendo um desenvolvimento ali, né, de meiose, mitose, ou seja, ela está se multiplicando e se dividindo para poder fechar aquele espaço. Então o nosso corpo, ele, principalmente de vocês aí de casa que ainda estão em fase de crescimento, então essas células trabalham para que vocês possam crescer. Vocês nasceram pequenininhos e agora o tamanho que vocês estão, aluno do 9º ano é maior do que eu, bem fácil ser maior do que eu no 9º ano, mas é verdade. E o que acontece? As células de vocês, elas estão trabalhando para ter esse crescimento. 75% das células do nosso corpo, elas trabalham nas funções essenciais do nosso organismo, como respiração, como a questão do nosso coração ali, né, de pulsionar o nosso coração e tudo mais. 25% está trabalhando justamente para manter o teu crescimento. Exatamente isso. Então as células estão em constante trabalho. Ah, professora, mas tá, agora já cresci tudo que eu precisava crescer. As células continuam trabalhando? Sim, continuam trabalhando. A gente consegue observar no fechamento de um machucado, no crescimento dos nossos cabelos, no crescimento das nossas unhas. São aí exemplos visíveis, mas o trabalho que elas estão realizando internamente não para. Agora, visivelmente pela unha, pelo cabelo, pelo crescimento do nosso corpo, a gente consegue observar esse trabalho aí desse aumento das células. Metabolismo. O que significa? Então, metabolismo são reações químicas que ocorrem em um organismo e relacionam-se com a formação e destruição de moléculas. Exatamente. São essenciais para o funcionamento adequado do corpo dos seres vivos. Reações químicas estão ocorrendo a todo momento dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, está ocorrendo reação química logo após a gente se alimentar. Dentro do nosso organismo está ocorrendo todo um processo que a gente não precisa nem pensar, mas é o processo que o sistema digestório está realizando. E ali está ocorrendo uma série de reações. Aquele alimento está sendo quebrado em partículas muito menores. Então, neste momento, está ocorrendo várias reações que vocês não percebem, não é? Não precisam ficar, será que aquele pãozinho que eu comi no café da manhã está sendo digerido? Tá sendo sim. O sistema digestório está trabalhando para isso. Então, dentro do nosso corpo ocorrem várias reações químicas que vão dando a formação do nosso desenvolvimento e do nosso corpo. Reagir a estímulos. Olha que bacana. Os seres vivos apresentam uma coisinha que a gente chama de irritabilidade. Ah, prof, é por isso que eu acordo de mau humor? Não tem nada a ver com isso, tá? Ou seja, são capazes de reagir a um determinado estímulo, como luz e temperatura. Exemplo, né? Aqui as plantas, e a gente tem como exemplo também o estímulo de dor. Eu vou dar um exemplo para vocês prático aí que também vocês já devem ter visto. O girassol. O nome desta planta já é girassol por quê? Porque ela gira em busca do quê?
do sol. Tem algumas plantinhas que fazem o que, pessoal? Através desse estímulo de luz, elas abrem com a luz e à noite elas se fecham. Na casa de vocês, das tias, avós ou alguma vizinha, perguntem aí se já viram, ouviram falar de uma plantinha chamada 11 horas. Tem uma chamada 11 horas e tem uma chamada 9 horas, mas a 11 horas é a mais conhecida. O que acontece com essa planta? Ai, professora, já sei. Quando a minha mãe plantou essa 11 horas, ela colocou um relógio lá na raiz dela. Será que foi isso? Não, pessoal, não foi isso que aconteceu. Mas através do estímulo da luz solar, o que acontece? A posição do sol indica o horário. Então essa planta ela tende a abrir e dar uma flor linda, rosa, bem rosa, às 11 horas. No passar do dia, conforme essa luz vai diminuindo, ela vai se fechando novamente. E aí no outro dia, com o estímulo da luz, ela abre. Então é muito bacana de ver essa reação. Temos também como, por exemplo, ainda falando das plantas, as plantas carnívoras. Vocês já viram uma planta carnívora? O que estimula ela? Né? O que vai estimular é a reação, ela vai reagir quando tiver um mosquitinho passando ali próximo dela. Então, quando tiver um mosquitinho passando ali por perto, ela está abertinha e ela vai, fechar para poder se alimentar desse mosquitinho. Então, é uma reação. Aqui, estímulo de dor. Se de repente você aí tá com uma dorzinha de cabeça, você já vai colocar a mãozinha assim e falar, que dor de cabeça. Mamãe, tem um remédio? Tô com dor de cabeça. Então, são estímulos, né? Essa irritabilidade, ou seja, essa capacidade que o nosso corpo tem de reagir a determinados estímulos. Quando tá frio, quando tá calor, quando tá sol, a gente faz o quê? Quando tá frio, a gente põe mais roupa. Quando tá calor, a gente coloca roupas mais leves. Quando tem muito sol, a gente tenta usar um óculos de sol, por exemplo. Né? Então, esses estímulos aí, isso que significa reagir a determinados estímulos. Ou seja, nessa irritabilidade, que não tem nada a ver com você acordar de mau humor, hein? Vamos observar esta imagem aqui. Então, o que será? Lembram o tema da aula? Características gerais dos seres vivos. Nós já falamos de metabolismo, nós já falamos da irritabilidade, já falamos de células. Ai, professor, o que será que tem a ver essa imagem aqui, esses dois cavalinhos que provavelmente é a mãe e o filho ali? O que tem a ver, né? O que será? O que está acontecendo? Vamos lá? Um tempinho para vocês pensarem e responderem.
E aí, pessoal, conseguiram chegar numa resposta? Eu tenho certeza que sim. Então a gente vai falar sobre o quê? Reprodução. Exatamente. Os seres vivos, eles são capazes de gerar descendentes por meio da reprodução. Essa reprodução pode envolver gametas, no caso, uma reprodução sexuada, ou não, no caso, numa reprodução que não envolva gametas, aí a gente está falando de uma reprodução assexuada. Então, se a gente vai falando de uma reprodução sexuada, então uma reprodução sexuada que envolve gametas masculino e feminino, ok? E aí vai gerar, então, ali com essas características um novo indivíduo. Então, eu vou ter ali as características, né, do pai e da mãe e vão juntar essas características para formar um novo indivíduo. Se for uma reprodução assexuada, pode ser ali, por exemplo, aqui, ó, por brotamento, ou seja, vamos acompanhar a imagem. Então, aqui, quando chega aqui esse pólipo, no caso, que é o exemplo da imagem, ele chega na fase reprodutiva, vai crescendo um brotinho, ó. A gente pode acompanhar o brotinho aqui, ele vai crescendo. Quando ele cresce, ele pode continuar ali, esse broto pode ficar ali, ou ele pode cair aqui, se descolar, no caso ali da mãe, por exemplo, né? E ficar aqui no substrato, ali do ladinho. Então, no caso, essa imagem aqui é a imagem de um pólipo, tá? Que fica lá no fundinho do mar. Então, ele pode cair aqui e ficar fixo no substrato, ou ele pode manter-se ali coladinho ao outro. E no caso da reprodução sexuada, então eu tenho as células, né? Aqui o gameta feminino, o gameta masculino, e quando eles se juntam, então, a gente vai formar, então, um novo indivíduo. Então, na reprodução sexuada, a gente tem uma variabilidade maior de indivíduos, porque aqui são duas características, né? No óvulo tem as características da mãe, no espermatozoide tem as características do pai, e vai gerar um indivíduo totalmente novo, totalmente diferente. Então, a gente fala da questão da reprodução sexuada, desta variabilidade genética, da variabilidade das pessoas, né? De diferentes seres. E aqui, na reprodução assexuada, como não vai ter troca de gametas nesta reprodução, esse brotinho que está saindo aqui do lado, ele é exatamente igual ao original. Exatamente, eles têm as mesmas características, o mesmo DNA. É como se nós estivéssemos falando ali literalmente de uma cópia genética. Hereditariedade. As características de um ser vivo podem ser transmitidas para os seus descendentes. Essa capacidade está relacionada com a transferência do material genético. Então, como a professora falou ali da questão da reprodução sexuada. Então, a nossa mãe, vamos usar nós como exemplo. Nossa mãe tem uma característica, nosso pai tem outras. Então, quando teve este cruzamento de informações, gerou a gente, né, novos indivíduos. Então, nós temos exatamente 50% característica pai, 50% característica mãe. Por mais que você se pareça mais com a sua mãe ou mais com o seu pai, não tem problema. A questão é que nós temos exatamente 50% do pai e 50% da mãe. A gente consegue observar essas características, essas diferentes características, quando temos irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, por exemplo. Então, né, me usando como exemplo, eu tenho uma irmã do mesmo pai, da mesma mãe. Eu loira, né? Claro que eu ajudo a natureza e deixo meu cabelo mais claro, mas nasci loira. A minha irmã, morena. Eu tenho características mais parecidas com a da minha mãe, fenotipicamente falando, ou seja, externamente falando, e a minha irmã tem características mais aproximadas com o meu pai. Mas somos filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Só que cada vez que tem essa troca de informações, esse material genético aqui, ele vai dando características próprias, é o DNA, é o nosso código genético, onde cada um de nós temos os nossos, independente se a gente é do mesmo pai, da mesma mãe. Mutação. Ao longo do tempo, os seres vivos podem sofrer modificações em seu material genético. Essas modificações podem afetar toda a morfologia, a fisiologia
e o comportamento do ser vivo. Então essas mutações elas podem ocorrer por diversas situações. Quando a gente fala de mutação, a gente pode estar falando da questão aqui da modificação do material genético por exposições ao sol, exposições, né, ou estar em locais diferentes. Por exemplo, se eu pego dois irmãos gêmeos, têm as características, né, iguais. Aí eu pego esses irmãos e coloco cada um em locais diferentes. Quando a gente coloca eles de novo para se encontrarem, a gente vai observar que muitas coisas podem ter alterado ali. Talvez a cor da pele, muitas coisas podem ter se alterado. Por quê? Porque onde eles estão, o ambiente onde eles estão pode afetar diretamente nesse material deles e pode ocorrer então as mutações. Evolução. Modificações no organismo que ocorrem ao longo do tempo. Essas modificações elas podem ser avaliadas por meio principalmente de registros fósseis. Pessoal, quando a gente fala em registros fósseis, é extremamente importante a gente pensar a riqueza que é esses materiais fósseis. Então, só é considerado um fóssil se tiver aí uma média de 10 mil anos. Então, não é simples para ser fóssil. Mas todos esses fósseis, eles trazem com eles muita história. E aqui a gente consegue observar, então, e consegue buscar e trazer as histórias, raízes aí do que eram, né? De como eram os antepassados, de como eram os seres que viveram aqui antes de nós. Então, essas características fósseis são características de indivíduos que existiam. Pode ser ali ossos, podem ser pegadas, podem ser apenas a marca, né? Às vezes encontram marcas de folhas, né? Porque ficou ali uma folha ali no meio ali desse material. Então esses registros fósseis, eles são de extrema importância, principalmente quando a gente fala aí do marco histórico das nossas vidas. Vamos copiar no caderno. Então eu vou explicar para vocês o que a gente viu nessa aula e aqui a gente tem um mapa conceitual. Esse mapa conceitual, ele ajuda muito que vocês consigam estudar depois aí nas suas casas e entender o que nós vimos nessa aula. Então nessa aula a gente falou sobre as características dos seres vivos. Falamos de composição química, da reprodução sexuada, assexuada. Falamos sobre a questão de reação ali aos estímulos, da irritabilidade, evolução, mutação e hereditariedade. Quando a gente fala dessa questão da hereditariedade, das características dos seres que vão passando as suas características para os outros indivíduos, essa mutação ela pode ocorrer determinando aí, né, novas características no indivíduo, e isso pode ocorrer inclusive por características externas do ambiente, e isso pode trazer também uma evolução, né? Já diria Darwin, né, os seres mais evoluídos são aqueles seres que vão conseguir dar continuidade à sua espécie. Falamos da organização celular, né? Falamos aí de seres unicelulares e seres multicelulares, do crescimento das nossas células, como que tudo isso funciona, e falamos também do metabolismo. Eu vou deixar um tempinho para vocês anotarem e realizarem esse mapa conceitual no caderno de vocês. Então vamos lá!
E aí, pessoal, fizeram aí, anotaram esse mapa conceitual? O mapa conceitual é extremamente importante para que vocês consigam aí ter um resumo da aula e consigam estudar depois. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!